Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Este programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. É um prazer tê-los aqui em nosso programa e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o futuro dos advogados e contadores diante das novas tecnologias. A inteligência artificial cada dia mais avança nas áreas jurídicas e na área contábil e o papel e a atividade dos contadores e dos advogados tem se modificado muito nos últimos tempos. E para a gente entender um pouquinho melhor em que momento nós estamos vivendo, nós estamos passando, nós temos hoje aqui a honra de ter conosco o contador Anderson Souza, que além de amigo é contador, pós-graduado em finanças, em controladoria, né? E gestão de tributos, enfim, tem um currículo enorme que se a gente for ficar enumerando aqui, metade do programa vai, né? Apesar da sua pouca idade perto da minha, pelo menos. Né? Muito obrigado. Então é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Anderson. Eu que agradeço, doutor. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que são as novas estratégias jurídicas e contábeis, para que a gente evolua, tanto na área contábil quanto a do direito, unindo aí essas duas classes para o futuro do empreendedorismo. Mas, Anderson, qual é o futuro com essa situação que nós temos aqui das inteligências artificiais, né? Qual é o futuro dos advogados e dos contadores? Os contadores, eles vão desaparecer? Hoje em dia a gente baixa um aplicativo no celular, exato, faz a contabilidade, as obrigações principais, acessórias, tributárias, são todas cumpridas, e social, e o contador vai sumir? Olha, por incrível que pareça, essa é a pergunta a primeira que eu sempre recebo quando estou em eventos, em palestra, porque hoje existe esse medo do contador ou até próprio advogado, né? Aonde vai parar a minha profissão? E isso é um assunto muito delicado. Por que delicado? Porque os contadores, vou falar na prática, por eu também ser contador, e eu mudei esse pensamento já há alguns anos, venho trabalhando nisso, o contador ele quer ser contador, o advogado ele quer ser advogado. Nós não fomos preparados, nem talvez muito deles, nem familiar e nem pelas escolas, pela faculdade, pelas graduações, em ser um empreendedor. E muitas vezes a gente sai de uma faculdade já com o intuito de abrir o seu próprio escritório, e aí você começa a lidar com uma questão que é gerir pessoas, você começa a lidar com uma questão que você vai ter problemas com clientes, e não relativamente à sua operação técnica, e sim porque você vai ter que... O funcionário do seu cliente te deu um problema para ele quer um conselho teu, e você muitas vezes não tem a experiência como empreendedor para passar para ele. Então isso vem mudando gradativamente, e muitos contadores, muitos advogados já vem melhorando essa visão, como deixar de ser um operador técnico e utilizar mais tecnologia para o seu negócio, para que ele possa ser um conselheiro do empresário, do empreendedor, ele poder dar o algo a mais que o empreendedor precisa. Então essa tecnologia não é adversária do contador, pelo que eu estou entendendo? De maneira nenhuma. Até porque muitos acham que é um bicho-papão. Eles veem a tecnologia como vai tirar o meu trabalho, as empresas não me querem. Pelo contrário, é utilizar essa ferramenta não como escudo, e sim como uma ferramenta de ação para ele, onde ele possa utilizar aquilo para gerir a informação de uma melhor facilidade, que o cliente dele passa a ter uma gestão, uma controladoria de verdade, que hoje, muitas vezes, ele não tem, principalmente os pequenos e médios empresários, que também passaram pelas mesmas dores que o contador e o advogado. Muitas vezes o cara estudou para ser um engenheiro, um arquiteto, talvez ele foi um bom vendedor de uma loja, e ele falou, agora eu vou abrir o meu comércio. Só que o que ele sabe de administração, o que ele sabe de finanças, o que ele sabe de contabilidade, quais são as obrigações tributárias que ao ele abrir um CNPJ, ele vai arcar, qual a responsabilidade de patrimônio que ele tem sobre isso. Então isso muitas vezes é obscuro para ele. Então ele precisa de na verdade, uma consultoria. Uma consultoria. Né? E esse mundo da consultoria para o próprio contador ainda é novo, ainda traz um trauma.
E eu vejo que para muitos advogados também. Né? Então, qual é a solução para tudo isso? É a união das classes. Né? Hoje nós temos um escritório de contabilidade, um escritório de consultoria tributária, e a parceria com advogados ela é muito importante. Né? Um sabe do direito, um conhece a fundo a legislação, o outro conhece de operação, obrigações acessórias. Né? Muitas vezes o próprio advogado ele não sabe, por exemplo, o que é lidar com SPED, o que é lidar com o PERTCOMP, que é um programa de compensação. E o contador também não sabe como defender de uma compensação mal efetuada. Eu posso compensar isso? Existe alguma lei que me bloqueia dessa compensação? E talvez esse entusiasmo de querer fazer sozinho acaba atropelando um pouco a situação, ao invés da união das classes. Porque eu não sei na área contábil a visão exata que se tem dos advogados, né? Mas é algo que a gente nota, até empiricamente, não é nenhuma pesquisa, mas que os advogados têm um pouco de receio, não é? De que os contadores invadam sua área, Sim. Não é? Um pouco de reserva de mercado, Exato. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem espaço e é bem delimitado, né, a função de cada um deles, né? Quem cuida de contrato, da área societária, etc. e tal, é o advogado. Quem interpreta a lei é o advogado. E o contador executa, lógico, fazendo essa gestão que você está dizendo. Correto. E olha, uma coisa muito prática que acontece há anos por exemplo, o contrato social da empresa. O contrato social da empresa ele é feito por um contador, que pega o modelo padrão e realiza. Vamos dizer em formas práticas, é uma operação incorreta, onde deveria um profissional da área jurídica estar avaliando o contrato, entendendo os interesses dos empresários que estão envolvidos naquele contrato, para poder fazer de uma forma onde futuramente que precisem desse contrato, eles estejam parados. E hoje não. Hoje todas as contabilidades, elas têm o seu setor de legalização, que eu digo que é o semi-jurídico dos empresários, e é onde ele realiza toda a alteração contratual, ele realiza a construção do próprio contrato. Então isso eu acho que é uma das grandes falhas que existe, que cabe, claro, uma grande parceria aí. Que inclusive, para um planejamento tributário, a parte societária é muito importante. Porque muitas vezes a gente percebe que quando o cliente chega com um contrato social, chega um problema com um contrato social, a gente diz, puxa, mas seu contrato não prevê determinada situação. Exato. Ou está previsto de uma maneira que não é a que você gostaria. Por que está assim? Ah, não sei, o contador me deu o modelo, disse que era assim e eu acabei assinando. Não é? Então você acha, pelo que você está dizendo, a união dos conhecimentos específicos dos contadores com os conhecimentos específicos dos advogados podem dar um resultado melhor para os clientes? Olha, doutor, eu não só acho, como eu afirmo. Tá? A gente tem aí o caso recente para os contadores, mas muito antigo para o setor jurídico, que é a própria exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Certo. Esse é um assunto que já tramita há muitos anos. Né? Recentemente aí houve a decisão do STF, onde os contribuintes ganharam esse direito. E muitos contadores ainda não aplicam isso para os seus clientes, porque eles entendem que esse não é um trabalho deles. Mas quem é detentor da informação, quem que é o analista, quem que é o gestor que pode auxiliar esse cliente é o contador. Ele tem o número na mão. Quanto que aquilo vai refletir no negócio do cliente dele? O cliente dele tem a condição talvez de se tornar mais competitivo no mercado fazendo o trabalho dele, ou ganhando mais, tendo uma margem melhor. E muitas vezes ele não tem nem margem, não está conseguindo vender por margens estreitas, apertadas. E está ali na cara do contador. Então por que o contador não cria uma parceria jurídica com um advogado, para que possa executar esses trabalhos de forma em conjunto, onde traga um retorno para o cliente? Eu não tenho dúvida que o próprio cliente dele vai ficar muito mais satisfeito, mais seguro, entendendo que tem alguém que, se algo der errado, alguém vai segurar, vai saber o que tem que fazer. Porque, como eu citei anteriormente, o contador, às vezes, ele faz a operação, mas ele não sabe das consequências. Talvez ele não sabe o que é ter um crédito glosado. Né? Ele não sabe, talvez, se ele compensa de forma administrativa, ou às vezes está compensando de forma administrativa, mas não deveria compensar de forma administrativa, deveria aguardar o término de uma ação, transitar em julgar essa ação, habilitar o crédito dela.
Então são tudo pontos que, se unir essa informação, é a única forma de combater essa inteligência artificial que vem para robotizar a operação tanto do jurídico quanto da contabilidade. Então você está fazendo uma grande divisão aí, né? O contador que faz as operações, né, que recebe lá as notas fiscais e as operações da empresa, contabiliza, apura os tributos, de um contador que vê as possibilidades e dessas oportunidades ele apresenta soluções e muitas delas necessitam de um auxílio jurídico para ele poder fornecer. Essa a sua concepção. Deixa eu te mostrar, por exemplo, na prática, como que funciona uma operação tecnológica hoje, que é possível para qualquer contabilidade. Hoje existem captadores de XML, que é onde, quando a nota é emitida para o cliente dele, já está na máquina dele, do contador e do cliente. Esse XML bem parametrizado dentro do sistema do contador, ele entra automático já fazendo todas as suas apurações de crédito ou débito, caso tenha, se tem que estornar, se não tem, etc. Feito isso, a operação é corriqueira. Então, se o contador assiste o robô trabalhando, ele consegue ter uma análise. Mas, infelizmente, a operação real é assim: eu tenho o captador, eu coloco num drive, vou lá e peço para o motoboy buscar os documentos no cliente. Chega os documentos, eu começo a digitar e conferir com aquilo que está captado. Mas se a informação é eletrônica, você está replicando algo que é o real. Sim. Então é muito estranho ainda ver o medo da tecnologia. E por que se barra tanto, né? Esbarra nesse sentido de por que eu não ser mais tecnológico para ganhar numa gestão e ter até um honorário mais valorizado? Hoje nós temos empresas, por exemplo, que são robotizadas a contabilidade. Costumo dizer que é você chegar em um restaurante e oferecerem uma cozinha muito bonita para você ir cozinhar. Uhum. E é isso que estão fazendo. Estão entregando uma plataforma onde o cliente tem a condição de fazer a sua própria contabilidade. Mas o cliente não tem o conhecimento técnico para isso. Ele só insere informações. A informação X ou Y é de responsabilidade do cliente. Infelizmente, o contador está fazendo a mesma coisa de forma manual. Então, é aí onde está perdendo espaço. Recuperação de crédito hoje era visto só para o departamento, para os escritórios jurídicos. Uhum. Hoje, a contabilidade tem plena condição de executar esses trabalhos, em parceria com o jurídico. Sim. Agora, essa questão é uma questão, me parece, um pouco delicada, Anderson. Porque o contador detém a informação e, ao deter essa informação que ele obteve por questões ele tem um contrato de sigilo com todos os seus clientes e tudo mais, ao propor em uma parceria com o escritório de advocacia para que isso seja otimizado e dando uma vantagem maior para o cliente, ele não estaria nesse momento talvez infringindo uma norma ética, uma questão ética, mas eu vou pedir para você responder depois dos nossos intervalos. Voltamos daqui a pouquinho com o programa Direito em Foco. Até mais. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. No primeiro bloco, nós conversamos com o nosso entrevistado, Anderson Souza, sobre o futuro dos advogados e dos contadores. E Anderson estava dando uma aula aqui para nós, né, explicando de que com essa revolução tecnológica que já chegou aí com muito mais força na área contábil e um pouco na área jurídica, os profissionais devem se adaptar, devem estar ligados, estar abertos a essas novas modalidades e assumir um novo papel, não apenas de executor, mas de ser um ser pensante, auxiliando os seus clientes. E para isso, não só ajudando na gestão, mas se unindo, contadores e advogados, se unindo para fazer essas análises e para tomar as melhores decisões. No final do primeiro bloco, eu deixei a pergunta para Anderson Souza, se essa união não poderia resultar em algum problema ético. Então, Anderson, isso pode gerar algum problema? Olha, tanto na área jurídica quanto na contábil, o código de ética é muito parecido. Tá? Vou falar para efeitos de propaganda e marketing, por exemplo. Uhum. Contadores também, eles não podem estar executando marketing, por exemplo, o preço é mais barato do que o de fulano. Uhum.
Eu não posso, por exemplo, nunca colocar a imagem de um colega de trabalho inferior, porque o meu trabalho é melhor ou não melhor, e por aí vai. Então, a gente tem estratégias de realizar o marketing, que é outro problema, tanto da minha área contábil quanto da jurídica, né, como vender os nossos trabalhos. Né? Um grande ponto forte em vendas de trabalho, tanto contábeis quanto jurídico que eu vejo, é a questão da autoridade. Né? Como que você cria autoridade? Realizando vários documentários, então você pode criar um e-book sobre uma determinada situação, você pode criar vídeos, né, gerando informação para o colega, para os empresários. Você pode pegar dúvidas que geralmente seus clientes têm e poder reproduzir isso para um monte de gente que também tem as mesmas dúvidas. Então o código de ética ele é muito ainda apertado. Semana passada o CRC mesmo reformulou e nós achamos que ele ia evoluir na questão do marketing principalmente, e não, ele retroagiu. Né? Tornou mais rígida. Tornou mais rígida, porque ele entende que está se espalhando demais o marketing, e as empresas ainda devem, as empresas contábeis, ainda devem estabelecer a contabilidade raiz, que é você conquistar o cliente pela sua ciência, e não por um convencimento de marketing. Tem lógica? Tem, mas o mundo está mudando essa doutrina. Qualquer serviço hoje, você tem estratégias, né? Você tem que mostrar o conhecimento. E hoje, por exemplo, para você ser um famoso dentro do que você faz, você não precisa mais estar em outras redes de TV. Você pode, simplesmente com o seu celular, uma câmera, você fazer sucesso em uma rede social. Certo. É que tem sempre a preocupação da mercantilização, né, das profissões. Agora, essa questão ética também esbarra na troca de informações sigilosas. Sim. Porque tanto os advogados como os contadores detêm informações sigilosas, que eles não podem passar. Então, pelo que eu pude entender, a sua sugestão é de que todos esses critérios éticos sejam observados, e eu chamo a atenção para a questão do sigilo, que nos é, pelo menos aos advogados, muito, muito importante. Né? Sim. Então, nessa parceria, seria algo já bem estruturado, com contratos entre os profissionais e com a ciência do cliente. Correto. Isso é muito importante. O doutor tocou num ponto que é de extrema importância. Quando o cliente, vou te falar agora como vendedor contábil, certo. Quando eu vou vender um trabalho de contabilidade, o meu cliente ele se sente muito mais seguro quando eu digo para ele que ele tem um amparo jurídico quando houver uma falha ou houver uma oportunidade para ele de uma operação. Como, por exemplo, existe a moda do ressarcimento do ICMS substituição tributária. O contador sabe fazer? Muitas vezes não. Então, ele tem que ter um cara que é conhecedor, um cara que vem de um escritório de consultoria tributária, que ele é amparado por um departamento jurídico que vai fazer esse trabalho, que vai requerer esses créditos, porque parte dele você tem que entrar com uma ação judicial. Por que não realizar essa parceria e dar isso direto para o cliente? Perfeito. Porque, geralmente, doutor, sabe o que ocorre quando o contador tem esse medo? O cliente não sabe da informação, ele fica sabendo por terceiros, e isso já suja a imagem dele. E aí vai vir um escritório de advocacia que vai trazer uma outra contabilidade para poder fazer a operação de que nem o contador dele fez. Porque não apresentou uma solução que o cliente estava necessitando naquele momento. E olha como é interessante, entrou um escritório jurídico que necessita de um profissional contábil para executar, mas nenhum desses dois é cliente efetivo ainda. Então, ou seja, esse contador vai perder o seu espaço para esse cliente. Ele está abrindo as portas. A recuperação de tributos hoje é um dos melhores mundos de parceria entre advogados e contadores. Imagino que, respeitadas aí todas essas questões éticas que você tem essa preocupação, eu lhe conheço profissionalmente, né, e trabalhamos juntos, Sim. inclusive, né, de uma forma ética muito correta. Quando isso é preservado, o cliente sai com a vantagem, né? Uma vantagem ética, porque ele tem direitos e não sabe. Essa é uma coisa, dá dó. A gente fica muito triste, né, quando a gente percebe que um cliente tem lá, às vezes, um crédito grande acumulado, ou uma situação que ele pode reverter. Às vezes ele está lá com caixa, com dificuldade de pagar suas contas, e com um crédito que ele poderia ter recuperado, né, numa análise, uma auditoria contábil, que precisa também de uma análise jurídica Sim. em conjunto. E agora,
é muito comum os clientes, quando estão com algum tipo de problema, eu não sei por que vem essa cultura, mas ou o cliente conversa com o contador, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou com dificuldade, eu não consigo pagar tributos, me ajuda aqui, que tributos eu pago, que tributos eu não pago, etc. e tal. Ou procura o advogado. E dificilmente chama os dois para uma reunião. Exato. E conversa com ambos em conjunto ali, né, para uma solução partilhada. Né? Essa falta de iniciativa, muitas vezes, do empresário, tem que ser substituída pela iniciativa dos contadores ou dos advogados. Porque o advogado tem que chegar para o cliente e dizer, chama o teu contador, vamos conversar com ele, e você imagina. Exato. E isso é tão verdade, porque essa barreira não ocorre pelo empresário, ocorre pelos profissionais. Então, eles têm esse receio ainda, né? E é engraçado que nenhum vai tomar espaço do outro. Não. Porque são áreas de completam, atuações. né? Se completam. É tão importante isso, que quando a gente falou de parceria, é uma coisa que é importante não confundir parceria e trabalhar em conjunto, porque estar os dois no mesmo estabelecimento, realizando a operação, tanto jurídica quanto contábil, a gente sabe que o Código de Ética não prevê essa situação, e aí você pode ter um sério problema. Sim. Agora nós estamos falando de parceria, nós estamos falando de assinar um contrato de parceria, onde designa cada função de cada prestador de serviço para o cliente. Cada um na sua área de conhecimento. Cada um na sua área, e o cliente vai pagar para cada um realizar o trabalho. E o cliente vai saber, se der algum problema... E pode escolher um ou outro, ele não é venda casada. Não é venda casada, jamais. Geralmente você está sendo indicado, né? Sim. Eu não vou fechar meu trabalho só com esse profissional. Né? Estou te indicando o melhor profissional que eu conheço. Sim. Né? Se tiver outro, melhor ainda. Melhor ainda, ok? Ele vai ter condição de escolher. Então é importante, porque por mais que nós, na prática, a gente acaba vendo muitos escritórios trabalhando em conjunto, mas é importante deixar claro que isso não é algo legal. Eu acho que talvez uma falha de formação é que também, se os advogados fossem se formar em todas as áreas de conhecimento que atuam, também a faculdade precisaria 8 anos, 10 anos. Né? Mas há uma deficiência também, né? Eu posso dizer pelos advogados, não posso dizer pelos contadores, mas pelos advogados, que o conhecimento contábil é muito pequeno na faculdade. Muitas vezes um advogado que precisa fazer uma recuperação judicial ou precisa fazer algum procedimento societário, não sabe ler um balanço, não sabe analisar um balanço. Né? Essa é uma deficiência nossa. Eu acho que é uma deficiência, mas também tem profissionais para isso. Sim, demais. Né? Que são os contadores. Sim. Os contadores Eles são o médico. Eu costumo falar que tem empresas morrendo e os médicos estão assistindo. Né? Porque os contadores é o grande gestor dos números da empresa, que ele pega as informações, ele vê o problema e cala-se. Né? Olha que absurdo, eu vejo contadores, por exemplo, que não visitam o cliente. E isso é algo que eu elogio dos advogados, eles são muito mais fiéis a isso. Eles gostam dessa coisa de estar próximo do cliente, ir almoçar com o cliente, jantar, tomar um café, entender se o cliente está passando por uma necessidade. O contador não, parece que ele tem um bloqueio assim, se eu for lá visitar eu vou ter um problema, ele vai me dar mais trabalho. Então ele cria essa barreira e ele cria uma separação imensa entre cliente e escritório. E o escritório geralmente é a imagem dele. Eu acho que o empresário, esse é um programa que é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Quer dizer, empresários são os provedores desse programa. E eu acho que essa comunicação com os advogados, com os contadores, eu acho que os empresários têm muito a ganhar. Lógico, os profissionais vão realizar trabalhos e vão ser remunerados por isso, mas eu acho que os empresários são os maiores beneficiados dessa união entre advogados e contadores. Eu acho que essa contribuição entre eles vai resultar no quê? Numa diminuição de carga tributária, numa melhor otimização dos contratos que a empresa possa ter, num planejamento tributário, num planejamento societário, num planejamento de até mesmo, não vou dizer proteção patrimonial, mas de planejamento do patrimônio. Correto. Né? O assunto é vasto, eu acho que todos têm a ganhar, tanto os empresários, como os advogados, como os contadores. Mas, infelizmente, o nosso programa é muito curto. Infelizmente, nós temos que encerrar por hoje, mas com aquele gostinho de quero mais, né? Talvez Anderson Souza volte aqui no programa
para a gente poder estender um pouquinho mais essa conversa aqui tão produtiva. Então, Anderson, desculpe pelo encerramento do programa, é muito curto mesmo, mas fica já o convite para uma nova oportunidade. Muito obrigado por ter vindo e por ter dado esse esclarecimento aí da união dos advogados e dos contadores em benefício dos empresários. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, quero inclusive deixar aqui uma mensagem para você, contador que está iniciando ou já esteja em seu negócio e não está conseguindo evoluir. Pensa um pouquinho mais sobre tecnologia, vai até o seu cliente, procure entender o que falta da sua profissão dentro da empresa dele, possivelmente ele vai dar as respostas que você precisa. E essa dica também fica para os advogados, né? E Direito em Foco volta na próxima semana. Muito obrigado pela audiência.